Vamos ficar em pé então para nós começarmos a nossa catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite também a quem está nos acompanhando por esta transmissão. Se vocês quiserem vir um pouquinho à frente, podem ficar à vontade. Que estamos participando da nossa catequese. Muito bem, nós vamos então dar início. Na semana passada, o padre fez um parênteses, né? Abrimos um pequeno parênteses, porque era terça-feira anterior à quarta-feira de cinzas. Então, nós fizemos uma catequese especial para falarmos sobre o tempo da Quaresma, este tempo bonito que nós estamos vivendo, inclusive, né? Importante nós reafirmarmos a nossa fé nas práticas quaresmais, a penitência, a oração e a caridade. Então, para nós que somos católicos, nós que somos filhos de Deus, essa prática nos ajuda a vivermos bem o tempo da Quaresma. Agora voltamos a refletir sobre o tema. Sejam bem-vindos quem está chegando. Estamos refletindo o tema sobre exorcismo. Voltamos a falar sobre o assunto que é, nesse momento, o assunto que nós estamos falando aqui na nossa catequese, né? Uma coisa que eu gostaria de ver com vocês que estão fazendo, vocês também que estão aí, o próximo assunto depois deste, né? Porque eu ainda vou falar um pouco mais sobre este assunto, mas não muito mais, né? Eu penso que talvez mais umas 3 ou 4 catequeses nós encerramos este assunto, e aí virão outros assuntos que nós poderíamos trabalhar, que nós poderíamos, né, juntos refletir e estudar sobre a nossa fé, sobre a igreja, enfim, sobre a dimensão da vida da nossa igreja. Hoje eu me dispus a falar sobre uma coisa muito importante com relação ao exorcismo. Isso, todos que estão na igreja, se nós pudermos agora fazer um pouquinho de silêncio para o padre dar a catequese, muito obrigado. Bastante educação, respeito, isso. Muito obrigado pelo respeito e pela educação. Muito obrigado pelo respeito e pela educação. Isso. Oi. Tudo bem? Obrigado pelo respeito e pela educação. Isso. Aqui também, né? Muito obrigado pelo respeito, pela educação. Muitíssimo obrigado, viu? Pelo respeito, pela educação. Pronto. Não é fácil, né? Não é fácil. Como eu estava dizendo, o assunto que eu me dispus a falar hoje, eu acho que é o assunto mais importante da nossa catequese. Eu acho que todos os assuntos eu disse que é o mais importante. Brincadeira. Mas é um dos mais importantes, sim, da nossa catequese. Porque tem dois lados. As pessoas que dizem que tudo é ação demoníaca, que tudo é coisa do diabo, e nem tudo é coisa do diabo. Nós falamos em outras catequeses, por exemplo, né, os 3 inimigos da alma, os 3 inimigos da salvação.
a carne, o mundo e o diabo, né? São os 3 inimigos. Algumas pessoas dizem assim, né, meio brincando, que no juízo final vai ter coisas que o diabo vai dizer: isso aí não fui eu não. Não, isso aí não fui eu não. Isso aí é coisa da pessoa mesmo, né? Isso é coisa da carne, ou isso aí é coisa do mundo. Isso não fui eu que fiz, ou que tentei, ou enfim, né? Então tem gente que diz que tudo é o diabo. Até mesmo às vezes para isentar a própria responsabilidade de uma busca de conversão, de uma busca de santidade, para isentar que tenha que se esforçar contra o pecado, que tenha que se esforçar contra, né, as coisas que me afastam de Deus. Então é fácil pôr a culpa no diabo, né? Não, o diabo que me fez fazer isso, o diabo que me fez fazer aquilo. O diabo não faz a gente fazer nada. Ele nos oferece. Eu disse semana passada, e nós lemos no domingo agora, né, as tentações no deserto. É incrível como, se nós prestarmos atenção, o diabo não tem nada para oferecer, né? O diabo não chega para Jesus e diz: come esse pão quentinho, olha que gostoso, se você está com fome, come este pão. O diabo não tem o pão para oferecer para Jesus. O que o diabo tem a oferecer para Jesus? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então ele não tem nada para oferecer. Então, para as pessoas que dizem que tudo é o diabo, o que não é bom, o que não é saudável, mas também o contrário, quando dizem que nada é o diabo. Não, isso não é diabo não, né? Tem gente que faz uma lambança, uma confusão danada. Lê o Evangelho, onde diz que Jesus expulsou o demônio da pessoa e diz assim: não, era uma doença. Era uma doença. Eles não entendiam na época o que era uma doença, então eles diziam que era o diabo, mas era só uma doença. Então tem gente que diz que tudo é o diabo, não é bom, mas tem gente que diz que nada é o diabo. Isso também é horrível. E é pior ainda. Então, nós precisamos entender, e principalmente quando nós vamos fazer um diagnóstico, quando nós vamos tratar sobre o assunto mesmo propriamente dito, a diferença entre uma doença mental e uma ação demoníaca, né? Para nós exorcistas é muito simples. Para nós é muito fácil, né? É bem tranquilo assim nós identificarmos. Não é tão complicado. Mas no imaginário das pessoas é mais difícil identificar isto, né? Primeiro, que um exorcista, ele vai sempre identificar sinais extraordinários, ações extraordinárias do demônio. Lembra quando nós falamos sobre a ação ordinária do demônio, que é a tentação, e a ação extraordinária do demônio, que entra ali todas as formas, né, que ele tem para agir, seja a possessão, seja a obsessão, seja a infestação. Então o padre vai sempre procurar ações extraordinárias do demônio para ver se ali é necessário uma intervenção através de um exorcismo ou alguma outra situação, né? A pessoa diz assim: ai padre, mas a pessoa não reza. Bom, é safadeza, sem vergonhice. Não quer dizer que é o demônio que está agindo na pessoa, né? Só porque ela não reza. Ah não padre, mas a pessoa grita muito. Bom, isso também não significa que seja o demônio. Uma pessoa com um surto psicótico grita desesperadamente. Ah, mas a pessoa viu vultos. Uma pessoa com surto psicótico também vê vultos. E assim por diante. Então você não vai, o exorcista não vai buscar causas que sejam em primeiro lugar explicadas por uma ação natural ou uma ação de uma doença, alguma coisa desse tipo, né? Mas também, se você identifica que existe uma ação extraordinária, que existe uma ação sobre-humana que não é possível ser explicada, todos os outros sintomas eles são também associados. Então, por exemplo, né, a pessoa grita, a pessoa cai no chão, a pessoa perde a consciência, a pessoa faz isso, faz aquilo. Bom, isso tudo são situações perfeitamente explicáveis por uma doença mental. Beleza. Mas a pessoa sobe na parede, a pessoa flutua. Não tem doença mental que faça uma pessoa levitar do chão. É óbvio. Então quer dizer que isso é uma ação demoníaca e o restante não? Não. Aí eu entendo que tudo é uma ação extraordinária do demônio que são associadas, né? Tem situações assim que são impressionantes. Por exemplo, essa da pessoa flutuar, né? Levitar.
Eu lembro quando eu fiz o curso, eu nunca vi pessoalmente nesse sentido, mas eu lembro quando eu fiz o curso e o padre que estava dando o curso, ele disse justamente isso, né? Que uma vez ele estava na igreja e ele estava falando sobre outro assunto, ele deu como exemplo. Ele estava na igreja e a pessoa chegou para ser atendida, e quando ele chegou perto da pessoa, um jovem, quando ele chegou perto, e esse jovem caiu no chão e foi rastejando em forma de cobra, mas ele estava a 1 palmo do chão, flutuando. O padre disse: para de graça agora, levanta e vem andando que você tem perna. Na hora, acabou. O manifesto levantou, vem andando, sentou no banco, e o padre disse: agora fica quieto que eu vou lá buscar a estola. A autoridade, né, do sacerdote. Pois bem, então você encontra em um elemento extraordinário, sem explicação. Então é claro, se a pessoa cai, se a pessoa grita, você já não vai dizer que é uma doença mental, né? Você já está associando a outra realidade. Tem casos, por exemplo, de crianças, de jovens, de crianças, que num momento de manifestação, de possessão demoníaca, escreveu coisas em línguas que nunca tinha ouvido, ou falou em línguas que nunca tinha ouvido na vida, né? Falou em outros idiomas assim que nunca tinha ouvido, idiomas dificílimos, em árabe, em chinês, em idiomas, né, aramaico, idioma lá de Jesus. Então é claro que é um sinal. Uma criança de 8 anos de idade que malemar fala o português, né, porque é do Brasil, e fala um outro idioma desses que nunca ouviu na vida, não é uma doença psicológica e psíquica que vai fazer um fenômeno desses, né? Teve um caso de uma criança que escreveu, o exorcista obrigou o endemoniado a falar sobre Nossa Senhora, né? A falar sobre Nossa Senhora, o que era Nossa Senhora para eles, né? Para os demônios. E o diabo escreveu um poema, mas assim, eu não vou lembrar agora os termos corretos, porque também não é o meu forte a gramática e o português, mas um poema assim com uma simetria. Sabe aqueles tipos de poema que tem a mesma quantidade de sílaba a cada um dos versos, e rimas de terceira complicação, e coisas assim que grandes eruditos teriam muita dificuldade de escrever, e uma criança semi-analfabeta de pouca idade escreveu um poema nessa complexidade. Então, claro que ali não é uma ação natural, não é uma doença psíquica que vai fazer a criança escrever esse tipo de coisa. Então, voltando, o que nós estamos falando? Que nem tudo é o diabo em primeiro lugar, pode ser alguma doença, mas nem tudo é só uma doença simplesmente, pode ser o diabo. E aí, como identificar? Né? Eu já dei algumas dicas, mas é claro que isso é mais parte do exorcista, de fazer esse tipo de diagnóstico, né? Nós exorcistas fazemos esse diagnóstico quando nós vamos atender algum caso. Existem 2 correntes, né? Existem 2 correntes dentro dos padres exorcistas. Alguns acreditam que antes do padre fazer o exorcismo, ele precisa esgotar todas as possibilidades de uma doença psíquica e mental. Então, precisa de um laudo de um psiquiatra dizendo que aquela situação não tem explicação, precisa de 2, 3 confirmações, todos os tipos de testes e exames possíveis, descartando todas as doenças psicológicas e psiquiátricas, para depois começar a fazer o exorcismo. É uma corrente diz assim. Outra corrente de exorcistas, como por exemplo o padre Gabriele Amor, que morreu há pouco tempo, um dos maiores exorcistas de Roma, ele já acreditava o contrário. Ele dizia que deve-se sim investigar a questão das doenças mentais, porém o próprio exorcismo é um diagnóstico. O próprio exorcismo é um diagnóstico, que dizia que se a pessoa estiver com uma situação espiritual, o exorcismo vai ser eficaz, e se for uma doença mental, o exorcismo mal não vai fazer, porque é uma oração, é uma súplica, então mal não vai fazer. Existem essas 2 correntes, esses 2 modos de se trabalhar, né? Como é que eu entendo, eu, Padre Carlos, pessoalmente entendo? Nenhum exagero e nem outro, nem uma coisa nem outra. As 2 podem ir caminhando mais ou menos juntas. Primeiro, sim, pedir que a pessoa faça um acompanhamento, né?
que a pessoa faça um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, é importante, mas também não precisa esgotar todas as possibilidades para depois começar uma intervenção espiritual. Pode também, você no mesmo caminho, quando vai se passando o tempo de um tratamento, você já vai acompanhando também com uma ação espiritual. Hoje em dia, nós temos uma situação que é um pouco diferente de alguns anos atrás, aí, umas décadas atrás, que é a questão da internet e que é a questão do acesso a algumas coisas. Isso pode gerar em algumas pessoas que tenham problemas mentais, como eu posso dizer, pode gerar na pessoa um acervo de possibilidades que ela grava na mente dela, e quando ela está em algum tipo de surto, ela manifesta aquilo que ela acha que é uma manifestação. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que está com um surto psicótico, que acha que tem uma manifestação demoníaca, o quadro é sempre o mesmo. O jeito que a pessoa grita, o jeito que a pessoa cai no chão. Por quê? Porque é o jeito que ela vê na internet. E aí ela fica com aquilo na cabeça. Uma pessoa que está tendo manifestação demoníaca faz isso. Quando eu entro em surto, eu faço aquilo. Isso dificulta um pouco, às vezes, nós percebermos, né, a diferença de uma coisa e de outra. Então, por isso que eu acho que um tratamento pode ser acompanhado do outro. A pessoa começa a fazer um tratamento de saúde, mas depois já pode entrar também o tratamento espiritual. A pessoa começa a fazer um tratamento, a pessoa apresenta uma depressão terrível. Depressão precisa de quê, gente? Tratamento e remédio, não tem outra coisa. Tratamento e remédio. Tá, mas faz 5 anos que a pessoa faz tratamento, faz 5 anos que a pessoa toma remédio e não melhorou nada. Opa, aqui você já pode... E aí começa a apresentar outros sintomas e outras coisas. Você já pode ligar um alerta. Opa, então vamos começar algum tipo de tratamento espiritual também. Faz 10 anos que a pessoa tem surtos psicóticos, já tomou todos os remédios e não adiantou nada. Opa, pode ter alguma coisa. Por quê? Gente, é muito simples. O demônio é o pai da mentira. O demônio é o pai da mentira. Qual é a maior arma que o demônio usa? O fato de que nós não acreditemos que ele existe. Se nós não acreditarmos que ele existe, ele age naturalmente, tranquilamente. Então, para ele se disfarçar de uma doença, também é muito possível. Se ele se disfarçou de anjo de luz, né? Se ele se disfarça de anjo, ele era anjo de luz. Depois que caiu, ele se passa por um anjo de luz. Por que não poderia passar por uma doença psicológica, psíquica? Então, eu entendo que deve ser feito das duas formas, né? Das duas formas no seguinte, um pouco de cada coisa. Fazer sim um tratamento, um diagnóstico de saúde. Se estiver fazendo algum tipo de tratamento, não precisa parar o tratamento, porque algumas pessoas acreditam que tem que parar o tratamento com remédios, por exemplo, para que o exorcismo tenha eficácia. Quem assistiu o filme do Exorcismo de Emily Rose trata sobre esse assunto, inclusive, e ali fica meio que parecendo que o remédio atrapalhou no exorcismo. Não sei se vocês assistiram. Quem assistiu o Exorcismo de Emily Rose? Levanta a mão, por favor. Tá. É um filme bom, viu? É um filme muito bom. Ele retrata bem a realidade. É um dos filmes de exorcismo que mais se aproximam da realidade. Eu acho que eu já até citei esse filme, né? Inclusive tem um final muito interessante. Para quem não assistiu ainda, eu vou contar o final, vou dar spoiler. Mas assistam como um material de estudos depois. Porque no filme mostra uma moça, a história real é um rapaz, mas mostra no sentido de que era uma pessoa muito piedosa, uma pessoa muito religiosa, muito devota, e ainda assim sofre os ataques do demônio. Eu falava nos primeiras catequeses, né, que os ataques do demônio não são simplesmente para pessoas que estão em pecado mortal, que procuram coisas erradas, né? São Pio de Pietreutina tem um são bem grande na frente do nome dele, ele apanhava do demônio. Santa Catarina de Sena tem relatos de que ela sofreu também ataques violentíssimos do demônio. Os padres do deserto sofreram ataques do demônio. E essa moça do filme, mas o rapaz da vida real, era muito devoto e muito piedoso.
né? Não é santo, mas era muito devoto e muito piedoso. E no final justamente aparece a situação de que teve uma revelação privada de que Nossa Senhora apareceu e essa pessoa se ofereceu como vítima para sofrer essa situação, para que o mundo soubesse que o demônio existe. Para que o mundo soubesse que o demônio existe. Então foi uma vítima, né, de amor, se apresentou para sofrer e aceitou sofrer para que o mundo soubesse que o demônio existe. E o padre que fez o exorcismo também, porque como a pessoa veio a falecer, o padre foi preso. E ele dizia, eu não tenho problema em estar preso, mas o mundo precisa saber que o demônio existe. Essa foi a grande mensagem do filme, né? E lá no filme mostrava. O filme é interessante porque o filme é o julgamento do padre. Então vai recontando a história. E aí aparecia o padre dizendo, olha, ela teve isso, teve aquilo outro, tal sinal, tal isso, tal aquilo. E aí na testemunha seguinte vinha um médico que explicava os mesmos sintomas como uma doença. Não, mas a doença causa isso, a doença causa aquilo, tal doença faz isso, faz aquilo, e aí começou a tomar tal remédio. Então ficou meio assim que o remédio atrapalhou no processo do exorcismo, né? É muito interessante esse filme. Mas então, mas não precisa parar o tratamento para fazer um tratamento espiritual. A acusação do padre nesse filme é justamente esse, que o padre tivesse incentivado a família a fazer com que a moça parasse o tratamento para tratar somente espiritualmente, e ela veio a falecer. Então seria uma negligência por parte do padre, seria uma coisa desse tipo. O problema não é este, né? O problema não é medo de ser julgado pelos homens, isso aí é o de menos. Mas a questão é que não precisa você parar uma coisa para fazer outra. Você pode sim ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico e também ter o acompanhamento espiritual, né? Porque também o exorcismo ele não vai ser um exorcismo só, uma sessão de exorcismo, né? Isso aí a gente vê nesses espetáculos horrorosos aí de igrejas neopentecostais. Isso é uma palhaçada, né? Isso é um teatro horroroso que fazem. Exorcismo é muito mais sério do que isso. Geralmente são várias sessões, vários momentos. Os livros do padre Gabriel Amor, por exemplo, relatam casos que foram 2, 3 anos fazendo exorcismo toda semana, para que haja uma libertação completa. Então nesse tempo é claro que a pessoa também tem que ir sendo acompanhada de outros modos. É claro que nesse tempo há um sofrimento muito grande, há todo um desgaste psicológico. Então é claro, se a pessoa tem condição de fazer um acompanhamento psicológico, até mesmo psiquiátrico, não atrapalha em nada, muito pelo contrário, né? Mas hoje a grande questão é nós termos essa maturidade para entendermos que nem tudo é o diabo, mas também entendermos que esse ceticismo com relação ao mundo espiritual está chegando ao ponto de negar que a ação demoníaca existe. Esses tempos atrás eu escutei um padre falando uma coisa que eu achei muito engraçado. Porque, tem padre que já nega a existência do demônio completamente, e aí já é contrário à doutrina da igreja, contrário aos documentos, contrário à Sagrada Escritura, contrário a tudo. Esse aí já está fora, né? Esse já está desligado da tradição, da doutrina e pronto. Quem nega veementemente a existência do demônio. Mas tem padre que não nega, mas também não dá a devida importância que se deve dar, né? Um padre dizia assim, não, o demônio existe sim a questão dos ataques do demônio, mas é raríssimo acontecer. Na história da igreja foram registrados 4 ou 5 casos apenas. Opa, não senhor, seu padre. Foram registrados muito mais casos, muitíssimos mais. Padre Gabriel Amor, que exerceu o ministério de exorcista em Roma por muitos anos, só ele atendeu milhares de casos. A grande questão, que eu também já disse aqui para vocês, é que a Igreja Católica é muito prudente. Nós não fazemos exorcismo na mídia, nós não fazemos exorcismo na frente das câmeras. Eu não ligo meu celular no Instagram e faço uma live para mostrar o exorcismo. Primeiro, por preservar a própria pessoa. Segundo,
Porque é um ato privado da igreja, onde precisa ter discernimento, precisa ter maturidade. Então, esses padres que dizem que existe, mas não, a grande maioria é tudo doença mental. Opa, calma lá. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Nós precisamos ter muito cuidado e nós precisamos estar muito atentos a tudo aquilo que o inimigo quer nos enganar. Tudo aquilo que o inimigo quer nos enganar. Tem pessoas que muitas vezes na própria família não entende que precisa buscar alguma coisa para ajudar aquela pessoa que está sofrendo. E mesmo que seja uma doença mental, não busca nenhum tipo de espiritualidade, né? Mesmo que seja simplesmente uma doença mental, como qualquer outra doença, né? Como qualquer outra doença. E nem sempre todas essas situações vão requerer o exorcismo em si. Isso é uma coisa que precisa ser dita também. Não é só o exorcismo que vai resolver as situações. O exorcismo maior que nós chamamos, ou exorcismo solene, quando o padre vai executar e vai pegar lá o ritual mesmo de exorcismo e vai fazer tudo, né, direitinho como está lá no ritual, o que também já é muito diferente do que a gente vê por aí, né? Que nós vemos muitas vezes essas orações de libertação, né? Onde às vezes vira uma confusão danada. Não sei se vocês já viram alguma coisa desse tipo, até mesmo em encontros nossos, até mesmo na igreja católica, né? A pessoa começa lá algum tipo de coisa, aí um grita São Miguel, outro grita Nossa Senhora, um reza o terço, outro reza a coroinha, outro reza o ofício de Nossa Senhora, outro canta, outro põe a mão, outro joga água, outro vira uma confusão danada. Não, exorcismo não é essa bagunça não. Exorcismo é rito, tem rito próprio. Começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois tem a imposição da água benta, depois tem o salmo, depois tem uma leitura, depois tem o evangelho, tem rito, é um rito próprio, tem um livro onde o padre vai fazer, igual a missa. Não é sacramento, óbvio, né? Mas é igual a missa, tem começo, tem meio, tem fim, tem o jeito certo de fazer. Mas não só o exorcismo vai resolver todas essas situações. Muitas vezes, o que a pessoa precisa para ficar livre de algumas situações como essas, que estão ali aparecendo como disfarçado de uma doença, mas é um ataque demoníaco, vocês vão achar engraçado, mas é verdade. A única coisa que a pessoa precisa é ser católica. Como assim, padre, ser católica? Bom, ser católica, mas ser católica de verdade, né? Confissão. Você vai conversar com a pessoa, faz anos que não se confessa. Opa! Faz anos que não se confessa, mas comunga. Poxa vida, aí já comunga em pecado mortal, aí come a própria condenação, como vai dizer São Paulo, né? Não reza, vai na igreja, mas vai em outros lugares também, vai em centro espírita, consulta cartomante, consulta isso, faz aquilo, lê mão, toma passe, toma garrafada, e ainda se pergunta por que acontece esse tipo de coisa. Não precisa de exorcismo, precisa se converter. Precisa se converter. Em muitos casos que nós acompanhamos, é só isso que precisa. Padre, o que eu tenho que fazer? Vou te dar a dica, vou te dizer o que você tem que fazer. Eu digo para a pessoa: ai, padre, está acontecendo isso, aquilo outro. O senhor acha que é um ataque demoníaco? Eu tenho certeza que é um ataque demoníaco. Padre, o que eu faço? O senhor vai fazer exorcismo? Não vou fazer exorcismo não. Você vai para a sua casa, você vai fazer um bom exame de consciência, mas um bom exame de consciência mesmo. Os 10 pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, 7 pecados capitais. Vai fazer um exame de consciência desde a sua infância e vai fazer uma confissão geral. Depois você vai frequentar pelo menos aos domingos a Santa Missa e comungar bem, comungar em estado de graça, comungar bem. Terceiro, você vai rezar pelo menos o terço todos os dias dentro da sua casa. E depois você vai jogar fora e vai renunciar a tudo aquilo que você tem dentro da sua casa que não veio da igreja católica. Tudo que você trouxe de centros, tudo que você trouxe de qualquer outro lugar, você joga fora. E depois você pega essa água benta e joga dentro da sua casa. Tudo isso vai acabar, eu tenho certeza. E acaba. Aquela depressão que não acabava nunca sumiu. Aqueles ataques de pânico sumiram.
E se não sumir, continue o tratamento. Continue o tratamento. Não pare, mas não pare de fazer isso também. Não pare de rezar, não pare de se confessar, não pare de comungar, porque vai ser importante. Então, a resposta muitas vezes é simplesmente a fé. A fé. Agora, pode acontecer casos mais extraordinários em que precise do exorcismo? Sim, pode acontecer. E aí o padre vai discernir e ele vai dar andamento ao processo e vai começar os atendimentos com os rituais de exorcismo. Mas essa parte das doenças mentais é muito importante nós entendermos. É muito importante para as pessoas que acompanham, vocês que são leigos, vocês que estão em casa também, olha, tem bastante gente nos acompanhando, obrigado mais uma vez. Vocês ajudarem também as pessoas, né? Encaminharem as pessoas. Poxa vida, você tem lá na sua família um primo, uma prima que tem depressão há 15 anos, já tomou todos os tipos de remédio, já fez todos os tipos de tratamento, já fez todas as coisas e não consegue sair dessa situação e não consegue entrar numa igreja e não consegue rezar. Poxa, caminha para um padre, leva essa pessoa para fazer uma boa confissão, para frequentar a Santa Missa. E se não for ainda suficiente, aí sim, procure o padre, né? Procure o padre. Uma coisa que é muito interessante, falando daquela coisa psicológica, até na hora eu esqueci de falar, mas muitas vezes, quando diz que o padre é exorcista, é muito engraçado. Falou que o padre é exorcista, se a pessoa já tem alguma coisa na cabeça, pronto, então já é diferente, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar aqui na diocese, eu falava muito para Cícera, que é a secretária da Cúria, né? Às vezes alguém ligava lá e falava, estou com um problema espiritual, estou com isso, estou com aquilo. Aí eu já falava, não, fala com o padre Carlos que ele é exorcista. Aí a pessoa já achava que se o padre exorcista der uma bênção, é diferente da bênção dos outros padres. Não, não é diferente, padre é tudo a mesma coisa. Padre é tudo a mesma coisa. Então quando diz que é o padre exorcista que vai abençoar a casa, aí a pessoa já parece que já sente alguma coisa. Quando o padre entrou eu já senti alguma coisa. Quando o outro padre veio eu não senti nada. Mas o padre exorcista, porque só de falar esse nome parece que já tem alguma coisa mágica que acontece, sabe? Tem uma mágica, né, no padre que é exorcista. Não, o padre exorcista é um sacerdote como qualquer outro. Todos os sacerdotes têm o poder de abençoar, de falar em nome de Deus. Mas o padre exorcista, ele é aquele que recebeu uma missão do bispo para atuar nessas situações. Ele tem uma autorização do bispo para atuar nessas situações. O bispo pode conceder uma autorização para um caso específico. Aparecer um caso na diocese, o bispo chama um padre e diz, você vai cuidar desse caso. E o padre vai e cuida. Acabou. No meu caso e no caso do outro padre aqui, nós temos uma licença ordinária. Então eu tenho dentro da diocese de Mogi das Cruzes a licença, a autorização do bispo de atender qualquer situação que aconteça, né, dentro da diocese. Ligaram de Guarulhos, padre, você não pode vir aqui atender um caso? Não posso. Não posso, o padre não pode atender fora da diocese na qual ele tem a autorização, né? E aí é assim que funciona. Mas então, vocês precisam ajudar as pessoas a procurar um padre, porque às vezes eles acham que só o padre exorcista pode dar jeito. Não, se você faz uma boa confissão, se você frequenta a Santa Missa, se você pega a água benta e leva na sua casa e asperge a água benta, se você joga fora tudo aquilo que não é da fé católica, pronto. Mas eu já fiz tudo isso e continua tal situação. Opa, então agora o padre tem que entrar. Agora tem que ser o padre exorcista. Agora é comigo, né? Eu estou escutando barulho na minha casa à noite, cai as coisas sem ninguém pôr a mão. Chama um padre para dar uma bênção. O padre deu a bênção. Acabou o problema. Ótimo. Continua a mesma coisa. Opa, então aí já é outra coisa. Aí vai o padre exorcista e ele vai fazer lá um diagnóstico e ver o que precisa para resolver a situação. Então, meus queridos irmãos, que horas são, gente, por favor? Que eu acho que hoje nós começamos mais tarde, virou uma confusão, né? 8h20, ixi, meu Deus do céu. Vocês já viram que eu me empolgo quando eu começo a falar, né, gente? Vocês têm que jogar um tomate em mim, assim, para de falar um pouco. Muito bem, bom, mas eu acho que nós conseguimos, né, dar conta dessa parte, essa questão das doenças mentais com a relação com o exorcismo. Nem tudo é o diabo,
mas nem tudo é doença. Nas doenças pode estar escondido e velado uma ação demoníaca. O que nós vamos procurar é sempre algo que seja a mais do que somente a doença. Vários pequenos sinais. Coisas extraordinárias que não tem nenhuma explicação. Uma pessoa que sobe pela parede não precisa nem ficar procurando explicação, né? Você chega, a pessoa está pendurada no teto. Será que é alguma coisa? Mas também outras coisas menores, né? Que vão dando pequenos sinais que você vai percebendo que ali não é só uma doença, como por exemplo, anos de tratamento e nenhuma melhora. É um sinal que pode ter algo a mais. E não precisa encerrar um tratamento para começar outro. Nós podemos ir fazendo os dois ao mesmo tempo, tá bom? E a vocês, mais uma vez, então, ajudem as pessoas, né, que vocês conhecem, ajudem as pessoas a procurar um padre. Eu atendi uma situação hoje, não queria falar, mas eu acho importante. Eu atendi uma situação hoje em que era claramente aquilo que eu estava falando, né? A família veio, mas vocês rezam? Não, em casa a gente quase não vai à missa, a gente não reza muito. Tá, minha filha começou com os problemas, eu levei num benzedor, uma benzedeira. Mas o que vocês estão fazendo? Não, a gente passa um óleo. Que óleo? Não, a gente comprou na internet um óleo. Eu falei, como assim vocês compraram óleo na internet e está passando na filha de vocês? Olha a situação. A gente estava desesperado. Eu falei, pois é, quando você está desesperado, você tem que ir na igreja. Coisa santa você encontra na igreja. E aí vai começar todo esse processo. Boa confissão, comunhão, oração do terço, jogar fora todas essas porcarias. Por quê? Né? Aí você chega lá na casa, lá, vocês, talvez um vizinho, um parente, um amigo. Nós estamos desesperados, a gente vai levar ali naquele centro, aquela coisa. Não, pelo amor de Deus, vocês têm que não leva, não faça isso. Vocês vão piorar a situação, vocês vão acabar com a vida de uma pessoa levando num lugar desses. Tá? Então, orientar as pessoas, conversar e também oferecer meios, né? Você quer ir na igreja? Eu ligo na igreja, eu marco com o padre, eu vou na igreja com você, porque às vezes a pessoa também está perdida, né? A pessoa está perdida, a pessoa não tem conhecimento, e aí vai nessas coisas aí, a situação acaba piorando muitíssimo. Então ajudem, né? Leve na igreja. Não, vamos lá na igreja, eu vou levar você lá diante do sacrário, vamos levar você numa missa, e a coisa vai caminhando por aí, tá bom? Então as doenças têm um pouco essa conotação, tá bom? Quem está frequentando, obrigado pela presença. Vocês também que estão nos acompanhando, tem bastante gente ainda nos acompanhando. Quando eu encerrar o vídeo, vai ficar salvo o vídeo, também vou colocar no YouTube. Deixe perguntas, se vocês quiserem, mas tem que deixar pergunta no vídeo salvo, porque esses eu não consigo ler, os comentários que fazem durante a transmissão, eu não consigo ler todos, mas se vocês deixarem perguntas lá, na próxima eu respondo. Vocês também, se quiserem trazer perguntas, na próxima catequese, a gente começa respondendo as perguntas e depois dá continuidade aos assuntos. Se quiserem já ir deixando por escrito também sugestões para outros temas, vocês também podem deixar sugestões para outros temas. Quando terminar esse, nós já começamos uma nova rodada aí de catequese sobre outro assunto também relacionado à nossa igreja, tá bom? Muito obrigado a vocês pela presença. Desculpa esse transtorno, hoje o padre acabou celebrando, né? E aí eu vim dar catequese depois, mas obrigado pela presença, obrigado também quem nos acompanhou. Começamos um pouquinho mais tarde, mas deu certo, graças a Deus. Uma boa quaresma para vocês, continuem rezando, penitência, oração e caridade. Esse é o caminho para nós nos santificarmos e chegarmos para cantar o grande aleluia na Páscoa do Senhor. Vamos ficar em pé para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite.